Nós temos um ano com 365 dias. Este ainda não é um ano bissexto. A irmã Janete faz aniversário de 4 em 4 anos. Para mim é uma felicidade, porque eu só dou presente de 4 em 4 anos. Estou certo ou não? Ou é antes ou é depois, então eu tenho essa felicidade. E ela tem a felicidade de ter tido poucos aniversários. Então ela tem, na verdade, poucos anos de vida, né? Quantos anos ela? Eu não sei nem contar. Parece que tem agora que ela está tendo uns 13 anos agora. Acho que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, né? 4 vezes 3, 12, é por aí. Ela parece que só fez 13 aniversários, então está uma... 14? É 4, 14, 14. Pois é. Casei com uma garota. Peguei para criar, não é? Muito bem. Mas, falando aqui na irmã Janete, eu queria parabenizá-la publicamente, diante da igreja e diante da nação, porque se trata de alguém que, desde que nós começamos aquele culto de oração às 5 da manhã, não importa se ela vai dormir meia-noite, 1h da manhã, ou às vezes chega comigo quase 2 da manhã, às 4h15 ela está de pé. Ela nunca faltou um culto. Eu acho que ela merece uma salva de palmas aqui, não? Eu acho que é um exemplo. Mas quero lembrar também do irmão Giva, do irmão Júnior e de outros irmãos. Eu não quero citar nome porque fica sempre, a gente fica devendo. Mas eu iniciei o ano fazendo um pedido para que os obreiros viessem no púlpito, cada obreiro que viesse no púlpito, lembrar do nosso compromisso com as nossas lives. Que, na verdade, eu viajo, às vezes não estou lá, tenho que reprisar, e isso parece que o povo, reprise, eu não vou assistir, o pastor não está. De forma que isto teve uma desaceleração no final do ano. E eu pedi a cada membro, eu não sei porque aqueles que me são ovelhas, Jesus disse, ouve a minha voz. Mexer no som aí, está dando microfonia agora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, tanto aqui como de Manaus, como em Brasília, como aqueles que estão na internet, eu fiz um pedido para que nós levantássemos esta audiência da live do meio-dia, de 300 e poucos, que eram a média que a gente tinha, 350, e às vezes somando com o Instagram, daria 400, para nós começarmos o ano com 600. Não atingi ainda. Ontem tivemos 344 e estamos subindo novamente, mas eu queria pedir a você, está em casa, está no trabalho, em algum lugar, as lives diminuíram o tamanho, eu estou usando aí 15, no máximo 20 minutos, eu estou encerrando já com a oração. Então eu queria pedir a cada irmão, vamos estar juntos na live do meio-dia. Estão me ouvindo? Parece que pouca gente tem coragem de dizer amém, porque já disse que não vai estar, né? Mas é um pedido para que a gente esteja junto. O irmão Giva, a irmã Gorete, eles são pontuais ali, eles estão sempre. São pessoas que a gente precisa entender que não deixa a gente parar, sabe? Porque há muita gente, se você depender dele, você para. Você simplesmente desestimula porque eles não estão lá, não somam, não ajudam. Então você diz, mas por que eu vou fazer se aqueles irmãos não estão fazendo?
Eu me lembro do testemunho de um pastor que estava muito chocado, muito abatido, dada uma circunstância, e ele estava decidido: eu não preciso disso, eu não vou fazer mais isto, eu não vou pregar desta maneira, eu não vou me esforçar tanto, porque o povo não está interessado. Isso desestimula, e o pastor estava realmente muito abatido, e estava numa convenção de pastores, e ele disse: eu não vou ficar aqui no quarto só para não chorar, mas minha vontade é de me trancar, me isolar, e não quero nem conversar com ninguém, de tanto desgosto que estava vivendo. E aí ele recebe um recado: olha, tem uma senhora lá fora no hotel esperando para falar com você. Ele estava tão desgostoso que ele não queria atender a senhora. Ele não queria nem conversar. Mas fez a mulher esperar por um longo tempo. E quando ele resolve ir e desce para conversar com a mulher disse: pastor, eu tive uma gravidez tubária e aquela criança que estava sendo gerada ali nas trompas, ela simplesmente me mandou para o organismo um monte de toxinas porque ela morreu. E eu estava praticamente morrendo também. Eu queria só dar um testemunho. Eu só não morri por causa do Senhor. As tuas pregações e as tuas palavras me mantiveram vivas. Então, um pastor que estava querendo parar com certas atividades disse: pelo menos serviu para alguém. E aquilo estimulou ele a continuar. Diz que os anos passaram muitos anos, e o ministério dele havia decolado, crescido, e ele tinha escrito um livro, estava numa noite de autógrafos, quando uma mulher que ele não conhecia entrou na fila, bem vestida, ele usa até o termo muito chique, muito bem arrumada, para diante dele e disse: o senhor me conhece? Ele disse: não me lembro. Eu disse: eu sou aquela mulher que estive lá no hotel para dizer que o senhor salvou minha vida. E eu estou aqui novamente dizendo que valeu a pena o senhor continuar. Então, há coisas que estimulam a gente, sabe? E eu quero dizer, por favor, 2025, tem alguém para me ajudar aí? Então não me deixa parar, não. Me empurre aí, sabe? Sabe o que é empurrar? Eu falei isso no culto de quinta-feira, lá em João Pessoa. Falei o que é empurrar. Empurrar é assim, ó. Vem cá, irmão. Eu vou dar um empurrão nesse irmão, ó. Peraí, não corre não, que eu vou junto. Tem as pernas desse tamanho, a minha é curta. Hein? Quando você empurra, você vai junto. Me dê um empurrão. Vamos juntos para 2025, numa temporada histórica, maravilhosa, grande, gloriosa na nossa vida. Eu vou estar aqui para te empurrar e você me empurrar. E nós vamos chegar nesse ano com um saldo positivo de vitórias, de bênçãos. Esta é a primeira participação aqui neste ano. E se você vê algum irmão meio molenga ali, Elias, empurra ele. Não, empurra ele. Às vezes empurra, pega e vai junto e diz: bora, rapaz. Bora, você não pode parar e nem eu vou deixar você para trás, não. Glória a Deus. É isso que nós precisamos. Eu preciso de você e você precisa de mim. Ou você não precisa de mim? Se não precisar, eu me demito agora. Viu? Então é assim. Então eu começo o ano aqui hoje dizendo assim, como Deus é. Deus é incrível. Deus é maravilhoso. É ou não? Ele é incrível, ele é maravilhoso. Ele não se limita a nada. Sabe, se ele pudesse, se fosse talvez eu ou você deixaria a glória, o céu, um lugar de anjos, um lugar de paz,
para vir aqui sofrer por alguém que não estava nem aí por você? Ele não se limita a lugar, ele não se limita a uma situação, dizer assim, eu sou um ser santo, mexer com César que é um imundo, ele é incrível. Eu só queria que você entendesse que Deus se importa com você. Tem alguém que tem coragem de abrir a boca e dizer, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele gosta de mim. Se ninguém gostar de mim, eu sei que Ele ainda gosta de mim. Ele desce comigo nos meus valados. Ele desce comigo nos meus lugares baixos. E Ele me levanta às alturas também. Então eu começo este ano falando assim, sabe, Deus é um exemplo grande. E aqueles que não seguem o exemplo de Deus, eles acabam perdidos. A Bíblia diz, no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia por cima da face das águas. Eu quero que você entenda que Deus nunca fica parado. Ele está sempre em movimento. Aqui hoje à noite Ele está se movimentando. É uma pena que muita gente chega dentro da igreja e eles viram uma estátua. Eles não se movimentam, hein? Não levantam a mão, não abrem a boca, não dão glória a Deus, não aplaudem, porque eles estão parados. Mas Deus está se movimentando. Deus não quer um grupo de estátuas, não, porque Ele não é estátua. Você pode olhar aqui nos céus, Isaías entrou no templo, os serafins estavam se movendo, não é? Cobrindo seu rosto, suas asas, e dizendo, santo, santo. Aí pecadores, gente tão errada, não tem coragem de fazer isso. Está na hora da gente levantar a mão e cobrir, e dizer hoje, santo, 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 é o Senhor nosso Deus. Quando você entrar aqui, entre com um movimento, viu? Pode entrar, porque nos momentos mais delicados de um culto ainda havia movimento. Quando o sacerdote tomava uma vasilha de sangue para entrar no lugar santíssimo, que ele podia morrer, ele estava em movimento. Ele não estava parado. Ele estava se movendo, e o irmão Branham disse que cada passo que ele dava, ele dizia santo. E tinha um sino aqui atrás batendo, sabe? Para se mover, mostrando que estava vivo. Se aquilo parasse, morreu. Então eu quero que você entenda, quando você não tem nenhum movimento, é porque você morreu. Então a gente precisa de entender que Deus está aqui entre nós. E eu vim aqui para ver um mover de Deus. Cura, libertação, transformação, alegria. Se alguém entrou triste, se alguém está quebrado financeiramente, se alguém está com problema doméstico, você não quer que Deus se mova na sua direção aqui, não? Você também precisa se mover. Abra a boca e diga, venha me ajudar, Senhor. A gente precisa entender essas coisas. A gente vem com a intenção de dar um passo. E eu disse esta semana que quando você dá um passo, Deus não dá um, não. Deus corre. Corre para te encontrar. Essa é a grande verdade. Se você deu um passo para que hoje Ele voou da sua glória e desceu aqui para estar entre nós, para ajudar a cada um de nós nas nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então estas são verdades. E o exemplo de Deus é isto, ó. No primeiro dia, sozinho, no meio de um caos, a terra sem forma, vazia, desorganizada, não havia nada, não havia vida, não havia nada aqui. Ele diz uma coisa só: haja luz. A única coisa que ele falou foi haja luz. Este movimento do primeiro dia, e houve uma explosão e a luz apareceu. A luz apareceu. Então você veja,
que não havia mais nada do que a luz. E Deus sabia que a obra não estava completa, que era apenas o começo. Mas sabe o que Deus falou? Foi tarde, manhã do primeiro dia, e Deus viu que era muito bom. Deus celebrou um começo. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida assim. Mude rapidamente, que tudo se transforme, que a saúde, que o ambiente de casa, que a família, que os negócios, e que Deus faça um milagre. Mas Deus começa fazendo um pouquinho. Haja luz. E aquilo fez com que Deus se alegrasse com o que Ele fez. Então eu quero dizer aqui no primeiro culto deste ano, que talvez você não alcance o que você imagina, mas esta é a porta de entrada para a tua vitória este ano. E eu vim aqui celebrar isso, dizer: é muito bom estar aqui na casa de Deus com vocês. Tem alguém para gritar aí: a minha vida este ano vai ser muito bom. Porque eu estou começando bem, eu estou começando celebrando. E quando a gente celebra, porque Deus falou, olha só o exemplo, Ele falou, foi muito bom. Você precisa aprender a confessar que tudo está bem. A Bíblia diz: em tudo devemos. Por que as pessoas reclamam? Por quê? Porque elas não seguem o exemplo de Deus. Deus olhou para um caos e falou: luz. Não estava perfeito, mas Ele disse: está bom. Então você começa aqui hoje à noite a dizer assim: uma luz brilhou no meu caminho. Então, há uma luz brilhando, há um foco de luz, que nesses 365 dias desse ano vão brilhar a estrada da tua vida. Você pode ter certeza que esse não será um ano de trevas. Será um ano que a primeira coisa que você celebrou foi que Deus iluminou minha vida para mais um ano. Será que você pode dar pelo menos um amém aqui hoje à noite? Pode ser até mais forte, pode ser até mais vibrante, pode ser até mais alegre. Deus iluminou minha vida. É verdade. Deus, o primeiro dia da sua criação, Ele fez uma celebração com apenas a luz que apareceu. Não tinha animais, não tinha águas separadas, não tinha luminares dos céus, não tinha plantas, não tinha animais, não tinha nada. Só tinha luz e Ele celebrou. Imagine você que nós estamos iniciando um ano e eu estou chamando você para olhar como Deus olha. Como é que Deus olha? Deus se movimenta. Eu quero que você se movimente. Eu quero que você ponha isso na sua cabeça. Não levante o dia, hoje é 4, amanhã é 5. Não levante amanhã dizendo: vou ver o que vai me acontecer hoje. Não, levante dizendo: eu vou fazer um dia extraordinário hoje. Mas pastor, não é Deus que vai fazer, não, sou eu. Sou eu que vou fazer um dia extraordinário, porque eu vou levantar e dizer: Deus te abençoe, minha mulher. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu marido. Quem é que está fazendo? Hein? Quando você vê um irmão, ao invés de Deus te abençoe, você vai no trânsito, uma contrariedade: ei, Deus te abençoe. Sabe, surge um problema, daqui um pouquinho você vira a chave. Eu quero dizer para você: não espere que as coisas aconteçam, faça acontecer. Deus fez acontecer, está esperando que você faça. E quem quiser ficar de braço cruzado, dizer: Deus vai descer para fazer, não, Ele vai te empurrar. Bora? Bora, quer que eu empurro aqui para você entender? Bora! Deus está aqui nos empurrando para um ano diferente, para um ano de vitória, para um ano de bênção, para um ano de superação, para um ano de alegria, para um ano de saúde, para um ano de gozo, para um ano de felicidade, para um ano em que teus bens multiplicarão, um ano que você vai terminar e vai dizer: foi muito bom.
Este é o exemplo da Bíblia. Este é o exemplo que nós precisamos de seguir. Mas quando você já levanta de manhã emburrado, enfesado, vai logo para o banheiro tirar as fezes. Enfesado é cheio de fezes, viu? Enfesado, chateado, reclamando, murmurando, brigando. Você está fazendo um dia péssimo para você. Depois não diga que foi o capeta, não. Foi você que o capeta empurrou para fazer seu dia ruim. Não jogue a culpa no diabo, não. Tenha coragem de assumir, diz, eu aceitei o diabo me empurrar, porque Deus também queria me empurrar e eu não aceitei. Fiquei com a cara feia, fiquei enfesado, fiquei cheio de pensamentos, de gosto, de contrariedade, sabe? Vamos mudar o quadro? Quem é que quer deixar de ser rebelde aqui? Teimoso, desobediente. Quem é que quer ser feliz aqui? Quem é que quer ser o melhor crente desta igreja aí? Fica de pé. Fica de pé quem quer ser o melhor crente desta igreja aqui. Eu estou aqui para não perder uma live, para não perder um culto, para ajudar a cantar, para aplaudir, para me mover. Esta igreja não vai ficar parada, porque nós vamos movimentá-la. Deus se moverá através de seu povo. Louvado seja Deus. Mas enquanto nós temos gente, sabe, que nem se move, não é como Deus. Gente que não fala, você pode sentar, daqui um pouco você fica em pé de novo. Gente que nem se move, gente que não aprendeu a celebrar coisas boas. O dia não é mau, o diabo é mau. Deus fez o dia bom. Salmista, no Salmo 118, diz: este é o dia que o Senhor nos fez para sermos alegres. Então não deixa o diabo te empurrar, não. Deixa Deus te empurrar. Deus me fez esse dia para ser alegre. Comece a cada manhã, como nós lemos na Bíblia, fazendo uma celebração, e à noite você vai terminar, Salmo 92, verso 2, cantando que a fidelidade de Deus é grande para você. Mas quem começa reclamando vai terminar triste, dizer: o dia foi uma desgraça, foi uma tristeza, foi só aborrecimento. Eu vou mais uma vez dizer: não venha me dizer que você levantou e deixou o dia levar você. Eu vou levantar a cada dia. Eu quero que você entenda. Quem é que crê que Deus é o Todo-Poderoso? Tem alguém que crê aqui? Veja, ele era o Todo-Poderoso. Ele tinha um projeto. Eu vou criar o homem, vou criar a terra, vou criar animais. Mas nada daquilo aconteceria se ele não tivesse falado. Então, quando você quer que alguma coisa aconteça, você tem que falar. Você tem que falar. Você tem que aprender a abrir a boca. Não é falar de manhã que seu filho não presta, que seu marido é ruim, que a comida está ruim, que você está sem dinheiro, que as coisas estão difíceis, que sua vida é uma tristeza. Eu não sei nem para que Deus fez a vida. Pare de falar estas coisas. Quando Deus falou, Ele falou coisa boa e apareceu coisa boa. E quando você começa a falar coisa boa, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na sua língua. Então comece a falar coisas boas. Comece a abençoar seu dia. Levanta de manhã e comece a confessar a Bíblia. A Bíblia diz que se eu temer ao Senhor, as bênçãos vão me alcançar. Então eu levanto de manhã e digo: olha, eu sou um crente, eu vou dar glória a Deus, e eu vou começar a me mover hoje, e as bênçãos vão me alcançar este dia. E o meu dia vai ser maravilhoso, porque meu empregado vai produzir, porque minha vaca vai produzir, porque minha lavoura vai florescer, e aonde eu pisar, Deus vai pisar, e aonde eu falar, Deus vai falar. Comece a dizer: estas bênçãos vão me alcançar.
Deus falou, aconteceu. Haja luz e houve luz. Haja separação e houve separação. Mas você começa, marido não presta, filho não presta, finança não presta, governo não presta, nada presta, nem você presta. Daqui a um pouco você olha e diz, você vai chegar no momento de dizer, eu não presto. Não. Nosso primeiro culto deste ano, a intenção e a mensagem foi, vamos trazer de volta a glória de Deus para as nossas casas. Deus quer voltar para a sua casa. Deus quer que a sua glória habite na sua vida. Sabe, a arca era a representação de Deus. Foi levada para a terra dos filisteus, amaldiçoou. Sabe, foi levada para casa de Obed-Edom, depois que Davi tentou carregá-la em cima de um carro de bois e matou um homem. E Deus disse, eu quero que você entenda isto, eu não quero a minha glória em cima de animal. Eu quero que a minha glória, a arca, venha nos seus ombros. Ombros de sacerdotes. Eu quero lembrar a você que Pedro disse que nós somos o sacerdócio real. Tem alguém para abrir a boca e dizer, eu sou o sacerdócio real. E a glória de Deus vai voltar para a minha casa, nos meus ombros. Eu vou sair deste culto aqui caminhando e levando uma unção de Deus para dentro da minha casa. Acabou o tempo da reclamação, da murmuração. E nós vamos dar passos grandes e passos de fé. E passos abençoados em que Deus vai ser honrado através das nossas vidas. Tem alguém para dizer amém aí? A primeira mensagem do ano foi esta. Então, quando Davi entendeu que não era no lombo dos bois, como o profeta pregou a mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Não adianta você querer fazer uma coisa que Deus não aprova. Ou nós estamos fazendo a coisa correta, ou nós vamos colher morte. Se fizermos a coisa correta, vamos colher. Então Davi disse, sabe de uma coisa? Deus matou um homem porque é assim. Ei, olha para mim. Eu convivo com pessoas que são revoltadas com Deus. Eu conheço irmãos revoltados. Por que aconteceu aquilo na minha família? E por que Deus nunca interviu para desmanchar aquilo? Revoltados. Como se Deus tivesse errado. Não entende que a coisa estava errada lá atrás e continua errada. E acha que Deus é que está errado. Então, o Davi voltou chateado. Deus matou um homem fazendo as coisas erradas. E o Davi disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou levar a arca para casa mais não. Pode ficar para trás aí. Deixou na casa de Obed-Edom. E quando ele ficou lá emburrado com Deus, Deus falou, eu vou te mostrar. Que aquele que sabe fazer as coisas com respeito, eu abençoo. E a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que a notícia chegou no palácio de Davi. E a notícia vai chegar nos teus ouvidos. E a notícia vai chegar na tua casa. De que Deus está abençoando aqueles que estão cuidando de trazer a glória para a sua casa. Leve para a sua casa, porque através do seu testemunho, esta notícia vai correr Campina Grande, vai correr Brasília, vai correr o Brasil, vai correr o mundo. Eles verão, eles terão vontade que esta glória entre na casa deles também. Capítulo 6 do segundo livro de Samuel. A Bíblia diz, e a notícia chegou a Davi, que Deus houvera abençoado a casa de Obed-Edom. A lavoura dura, Obed, nunca viu um negócio daquele não, rapaz. O homem plantou uma lavoura, e a lavoura cresceu de uma maneira, que ao invés de dar um cacho, dava assim. Olha, sabe o que aconteceu? Chegou lá na casa do Davi. Sabe o que aconteceu?
as vacas parece que estão parindo de 2 agora. As coisas estão assim. Olha, Deus abençoou. Sabe, as mulheres que eram estéreis, todas estão grávidas. Eu quero dizer para você que Deus vai fazer uma multiplicação e a notícia vai correr. O que nós estamos precisando é de trazer a glória de Deus para dentro das nossas casas, das nossas vidas, da nossa empresa, seja lá do que você está fazendo. Eu não estou vendo gente entusiasmado, não. Eu estou aqui para empurrar você hoje à noite. Seja inteligente. Quando Davi ficou, porque é assim, quando Davi ficou sabendo que a glória de Deus estava na casa de Obed-Edom e abençoando, ele disse: eu também quero. Eu vou contar só para vocês aqui. Por favor, não precisa nem de espalhar, porque a notícia vai espalhar. A hora que a glória do Senhor voltar para casa, vocês vão ver assembleiano, batista, presbiteriano, católico, gente desviado, correndo atrás de vir atrás para receber esta bênção que está sobre nós. Ei, ela precisa entrar na nossa casa. A glória do Senhor precisa descer nesta igreja aqui, ó. E Davi, quando foi pegar a arca, disse: é no lombo dos levitas, a glória vai voltar. E ele disse: nós vamos dar passadas. Engraçado. Olha só, eu estou falando isso porque eu faço educação física, eu faço treinamento, e a instrutora, o instrutor disse: agora, senhor César, eu quero que o senhor faça aqui 15 passadas, sabe? E você começa lá, bem lá, é passadas, não é caminhadas, não, ó. E quando você dá uma passada, o outro joelho se curva. E Deus quer que você dê passadas. É assim, ó. Segunda-feira, glória a Deus de manhã, glória a Deus à noite. Terça-feira, louve a Deus de manhã, louve a Deus à noite. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, cada passo um louvor, dizendo: Deus está nos visitando. Os passos serão assim. Davam 6 passos e sacrificavam, sabe? Davam 6 passos e sacrificavam, e paravam e adoravam a Deus. Não vai passar uma semana batido. Eu duvido que crente vai ficar em casa, vai ficar com estigma carimbado no peito, que é um rebelde, que é um bobo, que é um tolo, que perdendo seu tempo, que Deus não vai ajudar, não vai abençoar quem está com vida torta, não. Mas se você quer ver a glória de Deus e a bênção de Deus chegar na sua casa, na sua vida, na sua família, e tudo que você pôr a mão prosperar, então está na hora de mudar o seu caminhar e a sua maneira de viver. Esse é o desafio do ano. Esta foi a mensagem que eu preguei na primeira noite do ano. E a segunda mensagem que eu preguei foi a aparente derrota e o momento do regozijo. E eu li Evangelho de Lucas, capítulo 15. E Jesus contou 3 historinhas. Que historinhas poderosas. E Jesus falou sobre a ovelha que se perdeu. Hein? Qual pastor que tendo 100 ovelhas e uma se perde, ele não deixa as 99 e vai atrás da outra? A primeira história que Jesus falou foi daqueles que se afastam, daqueles que se desviam, daqueles que deixam uma tristeza e uma preocupação. Aparentemente uma derrota. Eu disse aparentemente. Eu não disse uma derrota. É uma experiência. Porque a nossa vida é composta de acertos e de experiências. Só se transforma em erro se você for, desculpe a expressão, cabeça dura, burro.
No inglês diz stubborn, quer dizer, cabeça dura. Aquele que não adianta, que Deus falou assim: Israel tem a testa de diamante, é duro. Pode apanhar do jeito que for, que não aprende. Então, a grande verdade é esta: quando nós erramos, nós aprendemos com os nossos erros. E tem gente que aprende com seus próprios erros. Tem gente que olha para a vida do outro e diz: aquele errou e pagou caro, eu não vou entrar naquilo. E tem gente que não aprende de jeito nenhum. Pode ser nos outros e pode ser nele, que ele continua, porque ele é cabeçudo. Então aquela ovelha, ela se desgarrou para nunca mais se desgarrar. Ela aprendeu. O irmão Branham disse que uma ovelha que se perde, ela não sabe o caminho da volta. Sabe? Ela fica balindo. Não é porque ela está balindo, porque está triste. Porque nada satisfaz, porque ela sabe que o perigo mora lá fora. Ela começa a se entristecer. Depois Jesus contou a história da mulher que perdeu a dracma, no próprio capítulo 15. E a mulher que perdeu a dracma, na mensagem segundo a vida de Cristo, ela perdeu suas virtudes. E quando você se sente desvirtuado, sabe que você perdeu aquilo que você tinha, que era tão importante, que você corre um risco da sua vida. Ela ficou triste, abatida, pegou uma vassoura, acendeu a candeia e foi procurá-la. E a terceira parábola, a história que Jesus contou, foi do filho pródigo, que era filho, e que ele antecipadamente foi lá no pai e disse: me dá a parte que me pertence. Eu quero experimentar, viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida, me dá aí a parte que me pertence. Então aquilo não era nada errado, aquilo era dele, só que era fora de hora. Tem coisas que acontecem na nossa vida fora de hora. E tudo que você faz fora de hora, que você não está preparado, você vai ter problema. Então você vai perder o seu dinheiro, você vai perder seu tempo, você vai ter decepções, você vai chorar. E aquele moço simplesmente fez isso. E às vezes nós queremos condenar o filho pródigo: oh, que rebelde, ingrato, não soube ficar com o pai. Não, ele contou uma história para mim e você aprender a não fazer coisas precipitadas, parar, meditar, raciocinar. Será que isso vai dar certo? Estou pronto para receber isso. E é assim na vida, no casamento, na criação de filhos, que não tem pronto. Tem gente que não está pronto para casar, quer ter filho. Para quê? Para fazer sofrer ele, sofrer a mulher, sofrer os filhos, e sofrer o sogro, e sofrer a sogra, e sofrer todo mundo. Tem gente que só dá trabalho, só gera problemas. Então essa é a verdade. Aquele filho pródigo pediu antes da hora, simplesmente foi antes da hora. E ele foi empobrecendo, acabando, os amigos foram se afastando, até que ele chegou a um ponto de não ter mais trabalho, não ter mais o que comer, e arranjou um emprego num chiqueiro de porco. Eu quero falar para você que nós temos muitos chiqueiros de porcos. Tem gente dentro da igreja vivendo num chiqueiro de porco, porque não tem coragem de cair em si, voltar na consciência e dizer: eu errei. E o pródigo, diz a Bíblia, assentado vendo os porcos comer, que expressão maravilhosa, voltou a si. Sim, eu não preciso de viver esse fracasso. Ele caiu em si. Por que esse fracasso? Por que eu estou vivendo este momento? Eu não preciso disso. Eu tenho um pai. E na casa do meu pai há abundância. Eu queria que você nunca se esquecesse, abrisse a sua boca hoje à noite e dissesse: eu tenho um pai. Eu não preciso viver de miséria. Eu não preciso viver no chiqueiro. Eu não preciso de doença, não preciso de depressão, eu não preciso de esmola, eu não preciso viver atolado em dívidas, eu não preciso de empréstimos. Eu tenho que ter para emprestar e não para tomar emprestado. Eu tenho um pai, eu tenho um pai. Deus tem saúde para te dar,
Deus tem dinheiro para te dar. Deus tem paz para te dar. Deus tem alegria para te dar. Para que você quer viver no chiqueiro? E o moço caiu em si. E caiu em si e ficou só consigo. Não, ele abriu a boca e disse: eu vou me levantar e vou me encontrar com meu pai e vou dizer. E ele começou a dizer o que ele ia dizer para o pai. E é isto que eu estou ensinando você. Levante de manhã e diga o que você quer do dia. Diga para seu pai como é que você quer o dia. O que é que você vai fazer naquele dia? Não levante, sabe, com a vida sem rumo, não. Levante dizendo: este dia vai ser grande, maravilhoso. Eu vou ser bem sucedido, eu vou estudar, eu vou crescer. Eu vou dar alegria para o meu pai, eu vou dar alegria para Deus. Eu vou fazer o céu alegre. Eu não vou trazer tristeza aqui, não. Eu vou estar pronto. Neste dia, se Jesus voltar, eu quero estar pronto. E ele disse: eu vou me levantar. E começou a falar o que ele ia falar. E foi falando, 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 e foi falando. Eu só queria lembrar a você, eu vi a história de um homem que foi levar seu filho, irmão, no colégio. Parou o carro na porta do colégio. E o menino ia descer do carro. Ele olhou para o filho e disse assim: só isso, filho. Só queria te pedir uma coisa. Nunca esqueça quem você é. Nunca esqueça quem você é. Você é meu filho. Nunca esqueça do seu papai, da sua mamãe, Ana Luísa. Onde você for, você não tem que provar na escola com a sua identidade quem você é. Você vai provar que você é quem você é com a sua vida. Nunca esqueça quem você é. Isso é o que nós precisamos. Nós não precisamos do mundo, não precisamos imitá-lo para provar que nós somos inteligentes, somos capazes. Eu não preciso levar uma maconha dentro da bolsa, eu não preciso levar uma cerveja, eu não preciso levar uma saia curta, eu não preciso levar nada aqui para poder provar que eu sou diferente. Não, que eu estou enganando, não, isso não vale nada. Eu queria que você entendesse quem você é. E o filho pródigo caiu e disse: eu sou filho, meu pai tem. Eu quero que você ponha isso na sua cabeça. Nós temos um Deus que tem. E eu queria que você saísse deste culto aqui sabendo que você não pode se esquecer quem você é amanhã de manhã. O problema é que aquele rapaz esqueceu quem ele era e gastou tudo. Foi parar no chiqueiro de porco. O irmão Brana disse: Moisés esqueceu quem ele era. Porque às vezes nós esquecemos quem somos. Moisés nasceu, gente, dá vontade de pregar. Moisés esqueceu quem ele era. Sabe, ele nasceu quando o faraó estava matando as crianças. Ele esqueceu que ele era um milagre. Que ele só estava vivo porque alguém cuidou para que ele não morresse. Ele era um milagre, mas ele esqueceu disso. Ele cresceu dentro do palácio de Faraó. Ele era um hebreu, mas ensinado na sabedoria egípcia, no conhecimento egípcio, na vida dos egípcios. E ele não sabia mais quem ele era. Ele esqueceu a sua origem. Ele não era egípcio. Ele era hebreu. E ele então misturou as coisas. E às vezes nós esquecemos que somos filhos de Deus, que viemos de Deus, que vamos voltar para Deus, que a nossa origem é Deus, e que Deus nos pôs na terra porque tem um propósito maior na nossa vida. Você não é um produto do acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Moisés, vivendo este momento, ele saiu e dizia: mas eu não sou faraó, e eu também não sou o libertador que a minha mãe falou que eu era. Eu quero falar isso para você. É assim a vida. Eu estou falando porque eu já vivi esses conflitos.
quem eu sou, por que eu estou aqui. Eu não dou conta de realizar o que eu quero realizar. Minha mãe diz que eu sou um libertador, eu não liberto ninguém. Saiu, viu dois irmãos discutindo, pegou o homem, matou. Se tornou um assassino. E daqui um pouco vai embora. E disse, agora eu vou esquecer completamente quem eu sou. E correu fugido. E tudo que ele lembrava ei, o faraó está atrás de mim. E ele correu e foi viver lá atrás da montanha. Lá com os midianitas. Agora ele não sabia se ele era hebreu, se ele era do Egito, ou se ele era midianita. De quem eu sou? E as pessoas estão assim, elas esquecem o que são. E tudo o que ele tinha na mente é que ele não era mais nada, um fracasso, que ele não dava conta. Mas Deus disse, ei rapaz, ei, você não nasceu por acaso. Eu quero lhe dizer que eu vou lhe encontrar, 80 anos de idade, um homem velho, já pesado de língua. E Deus falou, mas é com você que eu quero tratar, rapaz. Deus lembrou ele quem ele era. E acontece, é isto, nós estamos sendo chamados a lembrar quem somos nós. E largarmos, é engraçado, essa escritura é tão interessante, que Deus aparece para Moisés e diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De Abraão, meu amigo, de Isaac, filho do meu amigo, filho da promessa. Mas Deus havia encontrado com Jacó e disse, você não vai chamar mais Jacó. E por que Deus foi falar para Moisés que ele era Deus de Jacó? Deus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Ele devia ter encontrado e dito, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, meu amigo, de Isaac, filho da minha promessa, e de Jacó. Você sabe quem era Jacó? Um trapaceiro, um trambiqueiro, um mau caráter. Você sabe o que ele estava dizendo para ele? Que ele era Deus de Jacó, porque Deus não é Deus só dos bonzinhos, não. Deus é Deus até dos trambiqueiros, dos desordenados, dos assassinos. Moisés, você é um assassino, mas eu sou o Deus de Jacó. Eu peguei e mudei Jacó, eu vou mudar a sua vida também. Deus é Deus de ladrões, de prostitutas, de meretrizes, de gente perdida, de drogados. Ele vai atrás e vai mudar. Deus de moças que perderam a virgindade. Deus de moças que engravidaram fora de casamento. Deus de homens que se divorciaram num casamento errado. Ei, Ele ainda é Deus. Ele não é Deus só dos certinhos, não. Ele lembrou a Moisés. Você esqueceu? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E você está aí se escondendo com medo do faraó, porque você assassinou. Eu quero que você volte e bata de frente, e encare ele. Sabe, você vai levantar-se e vai se apresentar com a cabeça levantada. Eu vou com você, eu vou te empurrar. Moisés não queria ir, ele disse, você vai. E ele empurrou Moisés, e não somente empurrou, mas ele foi. E a coisa sabe o que aconteceu aonde você for. E o Deus de Israel for com você, você vai vencer. Daí para frente, Moisés já não sabia mais, não tinha mais dúvida. Ele disse, sabe de uma coisa? Eu nem vou te chamar mais de Moisés. Eu vou te chamar de hoje em diante de Deus. Você é Elohim. Onde você for, Elohim vai com você. Não, eu não quero nem te chamar pelo seu nome. Seu nome eu já sei o que é. E quando Deus falou que era Deus de Jacó, Ele estava dizendo, você sabe qual é a família do seu pai? Você sabe qual é a família de Jacó? Jacó era trapaceiro, porque sua mãe era trapaceira. A mãe dele fez a trapaça para enganar o Isaac. Sabe quem era Jacó?
O tio dele era trapaceiro, era de uma família de trambiqueiros, por isso ele estava naquilo. E eu quero dizer, não importa que família você nasceu, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai transformar a sua vida. Não venha me dizer que a sua mãe não presta, que seu pai não presta. Deus está atrás de você. Mas eu conheço a fraqueza da sua mãe e do seu tio. Labão 10 vezes trapaceou Jacó. A mãe trapaceou, Jacó trapaceou o irmão. Família de trambiqueiro, e Deus aparece e diz: eu sou Deus desses trambiqueiros. E eu mudo a vida de qualquer um que eu quiser. Então, o irmão Brana disse: eu nasci de uma família de um pai cachaceiro, uma mãe católica, uma vida de ninguém queria nada conosco. E Deus disse: mas eu sou Deus de Jacó. Eu pego o filho de cachaceiro e transformo num profeta, referência. Ei, Deus pega a sua vida e transforma numa referência. Oh, meus irmãos, estamos começando 2025. Não quero que você se esqueça, não, quem você é. E Deus gosta de gente que reconhece quem Ele é. Deus encontrou com Jacó no Val de Jaboque, lutou com ele a noite toda e depois Jacó disse: eu não te deixo se não me abençoares. Ele disse: então diga o seu nome. Meu nome é trambiqueiro. Meu nome é errado. Sabe? Meu nome é enganador. Eu tenho vivido assim, desta maneira. Ele não ficou com cara de santo, não. Ele disse quem ele era, abriu a boca. E você precisa dizer, sabe? Diga aí: eu sou esta pessoa aqui, ó, mas eu estou aqui hoje à noite. Sabe por quê? Porque eu vim me encontrar com o Senhor. E aquilo não foi uma noite tranquila para Jacó, não. Foi uma noite de movimento. O anjo querendo passar por cima e ele querendo passar por cima do anjo, e agarrado no chão, rolando para lá e para cá. E você não pensa que Deus vai te abençoar enquanto você não se movimentar, querendo lutar com Deus, querendo uma bênção, uma mudança, uma transformação, uma coisa nova na tua vida. Você está me ouvindo? Levante amanhã e faça deste ano um ano diferente na sua história. Este é o ano, este é o dia, esta é a noite, este é o momento, esta é a hora do reconhecimento. Apenas prepare-se para dizer. Tem alguém que quer dizer: minha vida nunca mais será igual. Minha vida nunca mais será igual. Eu estou disposto a me movimentar. Eu vou caminhar em direção a Deus. Eu vou buscar o que eu perdi. Glória a Deus. Eu vou bater na porta do meu pai. E é que coisa maravilhosa. É que todas aquelas histórias de perca, a ovelha que se perdeu, o pastor a encontrou. A mulher que perdeu a virtude, encontrou a dracma perdida. E o filho que tinha se perdido, quando ele disse: eu vou e vou falar para o meu pai, o pai saiu na porta. Ele olhou e viu o filho vindo, e o filho estava caminhando para vir, e o pai correu em direção do filho. Quando você vem em direção de Deus, Deus corre na tua direção. Quando o filho abriu a boca para falar, o pai nem permitiu.
Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai já estava dando sinal para os empregados: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega uma roupa, pega um anel, bota no dedo dele, vai lá matar o cabrito, vai matar o bezerro, vamos fazer uma festa. O avivamento está começando, vai começar na sua casa, é festa, Deus vai celebrar. Os que se haviam perdido, as dracmas são achadas. Ei, Deus começa um avivamento. É incrível. A festa começou e o filho mais velho foi chegando. Irmãos mais velhos da mensagem, que não querem festa não, e que não querem ver os outros assim abençoados não, querem continuar na tradição deles, naquela gente. E o povo perdido, Deus vai buscar suas ovelhas, Deus vai trazer um povo, Deus vai fazer uma igreja viva e poderosa. Aleluia, aleluia. Quando o filho mais velho chegou e disse: o que é isso aí? Foi teu irmão que estava perdido e voltou para casa. Disse: e meu pai está fazendo festa para aquela praga? Não acerta não, não aceita não. Está fazendo festa. E disse: mas eu estava aqui. E disse: por que não aproveitou? E por que não aproveita essas mensagens que o William Branham deixou? Esta riqueza, ele não vive de festa, vive de miséria. Está na hora, nós não vamos ficar no chiqueiro, nós vamos voltar. Nós queremos a glória de Deus, nós queremos o Pai, nós queremos o abraço. Deus está com pressa de te abençoar. E eu vou terminar dizendo: e o pai não vai parar a festa porque alguém não gostou não. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos ficar em pé, vamos levantar nossas mãos. Movimenta aí, levante a sua mão e abra a sua boca e diga: Senhor, eu vim para ser abençoado, e eu vou para casa levando a tua glória. Eu vou para casa abençoado, eu quero a tua bênção. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, fechamos nossos olhos. Cadê os instrumentos? Já estão aqui. Aleluia, deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Em teu rosto deixa a glória. Aleluia, Deus quer brilhar através da sua vida. Deus quer brilhar através do seu testemunho. Deus vai ser honrado até nas suas fraquezas. Você não vai continuar na vida errada. Você fará das suas fraquezas um passo para a tua vitória hoje. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só queria que vocês de Manaus, de Brasília, de todos os lugares, não vivam a mesma vida. Escrevam uma nova história. Aleluia. Se você quer algo diferente, está na hora de começar a fazer coisas diferentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui voluntariamente querem levantar suas mãos e glorificarem ao Senhor? Eu disse glorificar ao Senhor. Eu disse glorificar ao Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor.
Deixa a glória de Deus brilhar. 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 Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Foi lá no cume do monte que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava. Brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. De Deus brilhar. Foi lá no cume do monte que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava. Brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Foi lá no cume do Monte Sinai, nosso Deus com Moisés falava. Agora, quantos querem que esta luz que Deus falou no princípio esteja na sua face? Eu quero orar com você, para que este ano seja um ano de luz na sua vida, um ano de graça, aleluia, um ano em que você possa refletir a imagem de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que quer isso. Aleluia. A bênção sacerdotal era exatamente esta: que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que a luz da sua face te dê a paz. Quero oração mais poderosa do que esta. Que o Senhor faça resplandecer a luz da sua face sobre você. Que guarde os teus passos. Ilumine a tua vida e te dê a paz. Que esta oração passe agora pelas paredes do hospital aonde está o irmão Valdivino agora, e visite aquele irmão. Que ele seja visitado por esta luz, a luz de Jesus, a luz da vida, que aparte aquela infecção, que ele volte restaurado para casa. E todos aqueles que pedem oração sejam abençoados pela luz de Jesus. Que as trevas, doenças, pecados
e todos os males sejam apartados de você. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Posso ouvir seu amém? Tem alguém aqui que quer entrar o ano de 2025 neste primeiro culto aplaudindo e glorificando ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Maria José, Josineide, Maria do Socorro, João Francimar são visitantes. Não posso dizer que irmão Ayrton, irmã Leonita, irmão Arnaud são visitantes. Eles são da casa, da família. Mas os nossos visitantes, que a luz de Jesus ilumine as suas vidas. Deus abençoe o seu ano grande e poderosamente. Entenda, para Deus abençoar o seu ano, amanhã, não se esqueça, quem é teu pai. Não te esqueça quem é você. Apenas se lembre quem é você. E levante de manhã. Não deixe o dia te empurrar. Você vai construir o seu dia. Não deixe a preguiça tomar conta de você. Você vai construir uma nova etapa na sua vida. Você vai servir a Deus melhor este ano? Tem alguém aqui que quer servir a Deus melhor este ano? Deus abençoe a vocês.